Meus irmãos, aproveitando que estão de pé, abra as vossas Bíblias no 14º livro da Bíblia Sagrada, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. 14º livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 7, versículo de número 14. Vou dar alguns segundos para todos acharem. Glória a Deus. Amém? Está escrito, apenas um versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, aqui estamos no culto de doutrina reunidos para honrar o teu nome, glorificar ao Senhor, te exaltar e, acima de tudo, engrandecer o nome de Jesus, que é a principal figura deste culto. Senhor, esvazia cada um de nós mesmos e enche com a presença do teu Espírito. Mas que no dia de hoje não saiamos daqui como entramos, mas sim saiamos daqui sabendo mais de Ti. Ensina-nos, exorta-nos, edifica-nos e, acima de tudo, repreende-nos se necessário, mas que a Tua palavra seja ministrada. Aqui eu estou como servo, tira tudo de mim e entrega tudo aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar também aqueles que estão em casa, ouvindo a palavra de Deus através do YouTube, do Facebook, do Instagram. E desejo agradecer ao presbítero Edinaldo pela confiança de ter me dado a oportunidade de hoje trazer a palavra aos irmãos. É uma grande responsabilidade e eu quase recusei. Mas o Senhor foi misericordioso e nos deu uma palavra para esta noite. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, porque faz tempo que eu não vejo alguns. Diácono Zé Pedro lá atrás, o senhor mora no meu coração, o senhor sabe disso. Está lá o irmão Sandro e algumas pessoas aqui, porque se a gente for falar o tempo não dá. Mas vamos para a mensagem de hoje, a qual o Senhor sussurrou aos meus ouvidos no dia de ontem. Eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar pregar bem devagar, para que você possa absorver a palavra que Deus tem para você nessa noite. Eu queria que você prestasse bem atenção em cada detalhe que Deus quer falar ao seu coração. O texto que eu li se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ali Deus falava a Salomão, quando Salomão estava edificando o templo para a sua adoração. E vendo o seu sacrifício por conta do pecado do povo, Deus assim veio a Salomão em um sonho e falou com ele. Então ontem eu pedi ao Senhor uma mensagem para trazer aos irmãos. E Ele me deu uma com um tema
a doença mortal. Nos últimos meses, nós sabemos que a humanidade ela foi atingida por uma doença devastadora. Doença essa que não fez acepção de pessoas. Essa doença nós bem sabemos que ela não se importa com cor, não se importa com raça, não se importa com condição econômica ou com condição social, não se importa se você é feio, é bonito, não se importa se você tem um cargo de prestígio, seja na empresa que você trabalha, seja na política, seja no meio público, seja no meio religioso. Essa doença não se importou com ninguém. Ela atingiu a todos. E a gente sabe através dos noticiários que essa doença ela já matou milhões de pessoas pelo mundo. E ainda matará milhares. Crianças morreram, jovens, adultos, idosos. Muitos de nossos conhecidos também tiveram suas vidas ceifadas por conta desta maldição. O mundo em que vivemos, ele foi pego de surpresa. Apesar de que no passado já tivemos algo parecido, mas não com a proporção globalizada como esta doença nos trouxe. A economia colapsou, empregos foram perdidos aos milhões. Muitos perderam os seus empregos, perderam os seus negócios, chegaram a uma situação de extrema pobreza. Muitos passaram fome, estão passando fome por conta desta praga, desta maldição. A doença, ela surgiu de repente para o mundo. Mas para os filhos de Deus, ela não foi uma surpresa. Por que ela não foi uma surpresa? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 7, o seguinte, falando aos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Dentro deste versículo, Jesus resumiu o fim dos tempos. Ele disse: nação contra nação, reino contra reino, pestes, que é o que estamos vivendo hoje, fome, que é o que uma grande parte do mundo está vivendo. Jesus resumiu neste versículo, nos avisando que um dia aconteceria. Amém? Eu acabei de vos relatar aqui em poucas palavras, como a introdução desta mensagem, a realidade atual pelo advento da doença que nós conhecemos por coronavírus. E você aí no seu lugar deve estar pensando que eu vim aqui pregar sobre o coronavírus. Pois bem, eu lamento informar que eu não vim pregar sobre o coronavírus. Eu apenas fiz uma introdução para você entender aquilo que Deus quer te falar nesta noite. Existe uma doença muito pior do que o coronavírus. Ainda mais. Existe no mundo uma doença ainda pior, uma doença devastadora, que leva todos os dias milhões de almas à sepultura. O coronavírus, ele mata por dia alguns milhares, mas essa doença, ela mata por dia milhões e leva à sepultura. Essa doença está ao nosso redor, ao nosso derredor,
Essa doença está na nossa casa, no nosso trabalho. Muitas vezes ela nos acompanha até quando nós viemos ao templo. Esta doença, ela é uma maldição. Essa doença, ela influencia as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Essa doença, ela está em nossos sonhos noturnos e muitas vezes dos nossos dias, ela está em nossos corações. Eu acho que você já está começando a entender que doença é essa. Ela surgiu no jardim do Éden, pela desobediência de Eva e de Adão. Que primeiro Eva desobedeceu e Adão confirmou a sua desobediência a Deus. Essa doença que eu estou falando é o pecado. É um tema que muitos esqueceram. É um tema que quase ninguém quer falar mais. Mas quando a gente observa a Bíblia Sagrada, além dos ensinamentos de Cristo para com o inferno, que também ninguém gosta de falar, nós vemos Jesus ensinando muito sobre o pecado, que nós devemos nos afastar do pecado, que nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus por conta do pecado, para que o pecado não influencie as nossas vidas. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só ser humano, com exceção de Cristo, que passe por esta terra que não seja um pecador. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Isso é uma verdade que poucos querem aceitar, mas essa é uma verdade pura que a Bíblia nos ensina. Pois o pecado, ele é uma doença que nos contamina no momento em que temos o conhecimento do bem e do mal. Lembra de Eva e Adão? A partir de qual momento eles pecaram? Quando desobedeceram para comer da fruta e ter o conhecimento do bem e do mal. Quando a gente é criança, ainda nós não temos o conhecimento do bem e do mal. Mas a partir do nosso crescimento em uma certa idade, que passamos a conhecer o bem e o mal, então a doença do pecado nos contamina. Glória a Deus. Mas o maior problema não é o pecado em si. O maior problema é aceitar que o pecado domine a sua vida. Esse é o maior problema. Porque você já sabe que você é pecador. Você sabe que o pecado existe no mundo. Mas o maior problema é permitir que o pecado domine o desejo da sua vida. Aleluia. Pois nós sabemos que estamos doentes pelo advento do pecado. Nós conhecemos a cura, que é Jesus, o Filho de Deus. Mas mesmo conhecendo o pecado e sabendo quem é a cura, nós muitas vezes decidimos em não procurar a cura, mas permanecer na doença e sendo contaminado diariamente pelo pecado. Aleluia. E às vezes ignoramos a cura que é Cristo. João disse o seguinte, João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é a cura que tira o pecado. Você não vai na farmácia comprar remédio para combater o pecado. Você não vai na internet procurar fórmulas para combater o pecado. Você não vai assistir um programa de televisão que vai te ensinar a combater o pecado. A única solução, o único remédio, a única cura que existe contra o pecado é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Glórias. Jesus, ele veio ao mundo trazer o alerta às nossas vidas, que sem o arrependimento de pecados e o reconhecimento que ele é a cura para a nossa vida, absolutamente ninguém verá a Deus. Se você não olhar para si mesmo e reconhecer quem você jamais verá a Deus. Porque só reconhecendo a sua situação e quem você é todos os dias, pedindo a misericórdia e a cura que vem dele, aí sim você terá como ver a Deus. Jesus veio nos trazer as mesmas palavras que Deus falou no Éden. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó: Deus está falando com Caim. Caim está planejando na sua mente para matar o seu irmão. Deus chega para ele e diz assim, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Jesus veio trazer a mesma mensagem do Pai para nós. Ei, eu vim para curar o pecado do mundo, então não deixe o pecado dominar sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, a nossa vida, ela não mudará jamais, enquanto não entendermos e praticarmos o verdadeiro propósito do Evangelho. O verdadeiro propósito do Evangelho é que a palavra veio ao mundo nos fazer entender que não podemos aceitar o domínio do pecado em nossas vidas, mas sim recebermos a cura que é Jesus, o Filho de Deus. Glórias a Deus. Talvez você vai concordar comigo agora. Todo dia, quando levantamos, do levantar ao deitar, existe uma briga, uma guerra interna dentro de nós. Porque todo santo dia o pecado te chama. E você tem que ter o discernimento de todo dia repreender o pecado para não pecar. Porque basta um deslize para você perder aquilo que lhe é mais valioso, que é a sua salvação. Existe essa luta dentro de nós 24 horas por dia. E muitas vezes, nesta batalha, nós somos influenciados a pecar. E acabamos pecando. E o pior é que pecamos, mas não reconhecemos que pecamos e que somos pecadores. Tem momentos que o pecado vence, sim. Mas quando reconhecemos quem somos, Ele esquece tudo e perdoa os seus pecados. O pecado, ele leva a duas situações ainda piores: a transgressão e a abominação. A vida de pecado, ela é algo abominável aos olhos de Deus, porque Deus é santo. Se Ele é santo, Ele abomina o pecado. O pecado, ele nos leva, muitas vezes, a uma vida de mentiras, de idolatria, de fornicação,
de prostituição, de luxúria, de gula. O pecado, ele é um atentado contra a palavra de Deus. O pecado é a arma mais poderosa que Satanás tem para usar contra você. Muitos, mesmo sendo, preste bem atenção que eu vou falar, muitos, mesmo sendo conhecedores da palavra, ainda assim, estão mergulhados em uma vida mundana oculta. O meu irmão não vê, o meu pai não vê, o meu marido não vê, a minha esposa não vê, o pastor não vê, o professor não vê, mas Deus está vendo. E porque você está fazendo entre quatro paredes, não significa que não tem olhos vidrados em você. Tudo está sendo escrito. Muitos conhecedores da palavra ainda estão mergulhados em uma vida de mentiras, de falsidade, em uma vida de arrogância, de ganância. É lamentável o que eu vou dizer. Muitos que estão dentro dos templos, jovens e adultos, ainda veem pornografia em casa. Ainda mentem por dinheiro. Ainda enganam. Muitas mulheres ainda fofocam para destruir casamentos e relação dentro dos templos. Muitas preferem ficar na porta de casa falando da vida dos outros e pecando, do que vir para a igreja entregar os seus pecados a Deus. Ninguém quer falar, mas é uma verdade. Aleluia. Mulheres traiçoeiras, enganadoras, que compram aqui para vender ali. Homens e mulheres que idolatram entre quatro paredes. Pessoas que amam a fofoca, por meio dela destrói tudo. É uma realidade que nós vivemos. Talvez você veio aqui nesta noite para receber uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, mas não há tempo mais para essas coisas. O coronavírus está aí nos alertando que Jesus está voltando. Não há tempo mais para casa, para carro, para riqueza. Não há tempo para perdermos com essas coisas. Nós temos que nos importar com o que realmente é importante, que é a nossa salvação. Homens que sobem no altar e a mesma boca que usam para glorificar a Deus, planejam coisas horrendas contra os outros, seus próximos. Isso é no Brasil e no mundo. Homens e mulheres que se vestem como ovelhas brancas, mas a alma está manchada e escura como trevas, porque se negam a suplicar a Deus o perdão pelos seus pecados. Aleluia. Observe o mundo. Observe o mundo. O mundo está mergulhado no pecado. Homens querendo ser mulher. Mulher querendo ser homem. Orgias, matanças, ganância, inveja. Todas essas coisas são consequência do pecado. Isso aqui é a palavra de Deus. Quando você quer ver como você está, você vai na frente do espelho e você vê o seu exterior. Mas quando você quer ver como a sua alma está, você olha para dentro da palavra. Porque a palavra é o espelho da alma. Se você não conseguir enxergar a sua condição, ninguém mais enxergará. Porque é algo oculto, que só quem vê é você e Deus.
E se você continuar esperando para amanhã, e para o mês que vem, para mudar e reconhecer a sua condição, o tempo vai passando, e a cada dia que passa, vai se aproximando o dia da sua morte. E se você morrer, mesmo estando aqui sentado, porque, irmãos, eu vou lhes falar uma verdade que eu aprendi há muitos anos e eu nunca esqueci. Não existe esse negócio de uma vez salvo e salvo para sempre, nem nunca existiu. Servir a Jesus é uma vida contínua e diária. Não tem esse negócio de você aceitar Jesus e com 10 anos seguir a mesma vida e morar no céu. Isso não existe, eu te provo. Sabe por quê? Se Deus é santo, se o céu é santo, se os anjos são santos, se tudo foi preparado para os santos, como é que você, sendo pecador, vai morar no céu? Quem te ensinou isso mentiu e pecou. Precisamos observar para nós mesmos todos os dias. Veja o que Jesus disse para a mulher, para a adúltera. Onde estão aqueles que te apontam? Não tem mais ninguém. Agora vai e não peques mais. É quase impossível não pecar. Mas é possível pedir graça e misericórdia todos os dias. É possível pedir perdão todos os dias. Porque na hora que você for pecar e você estiver na presença de Deus, o Espírito vai lhe repreender na hora. E não permitirá que você peque. Mas para isso, você tem que olhar para o espelho que é a palavra. Muitos meus irmãos, hoje, estão assistindo este culto pela internet, ou vieram aqui, muitos com propósitos talvez carnais. Muitos vieram aqui com problemas financeiros. Muitos vieram aqui pedir casa para Deus. Muitos vieram aqui atrás de posição, eu não sei. Muitos vêm aqui pedir bênção. Dobra o joelho para orar. Jesus, eu quero um milagre, eu quero bênção na minha vida. Dobra o joelho para orar e diz assim: eu quero isso, eu quero aquilo, só sabe pedir. Mas não vem fazer o que a Bíblia ensina. Não vem rasgar a alma para Deus. Não vem chorar para Deus. Não vem entregar a sua vida para Deus e reconhecer a sua condição humana, porque nós não somos nada e nós não valemos nada aos olhos de Deus. Nós somos uma folha seca em meio ao vento. Basta ele fechar, como está no livro de Salmos, a torneira do oxigênio e você não é nada. O presidente não é nada, o governador não é nada. Nós não somos nada. Somos uma folha em meio ao vento. Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vemos homens jejuando dias para que Deus perdoe os seus pecados. Quando eu vou ler a Bíblia, eu vejo Davi, eu vejo Daniel, eu vejo outros homens, entre outros. Eu vejo Salomão ao ascender ao trono de Israel, fazendo sacrifícios pelo pecado da nação. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Pedro se isolando e rasgando a alma, e chorando como criança, e soluçando porque pecou. E nós? Jesus me perdoa, amém. Amanhã eu peco de novo. Ninguém chora mais. Ninguém fica mais 30 minutos de joelho, clamando. Eu era criança, mas eu ainda leio. 6:30 para 7 nós passávamos na rua. E nós escutávamos o gemido dentro da igreja.
das pessoas gemendo na presença do Altíssimo, rasgando a sua alma, pedindo misericórdia a Ele. Nós não vemos mais isso, porque as pessoas se apagaram da palavra e não se importam mais com suas próprias condições. Infelizmente, a nossa geração encara o pecado como algo comum. Vem para o culto, dá glória a Deus e aleluia, sai do culto, vai pecar. Chega em casa, vai pecar. Vai para o trabalho, vai pecar. Esse ensinamento, gente, é para todos nós, para mim principalmente, que estou passando para vocês. Ninguém quer mais rasgar a alma diante de Deus. Ninguém quer derramar mais lágrimas sem arrependimento. E ainda abre a boca e diz: eu sou salvo. Nós vamos à igreja da festividade, enchemos os templos. Aí a gente diz com antecedência: vamos para o culto, porque vai ter fogo que vai cair do céu. Deus vai mandar chuvas de bênçãos. Deus vai mandar milagres, porque queremos o batismo como Espírito Santo. E desejamos ver a manifestação do poder de Deus. Não é assim que a gente diz? Mas eu te pergunto hoje, meus irmãos, como é que um Deus santo fará todas essas coisas em meio a pecadores que não aceitam se redimir do pecado? Como é que Deus vai descer numa congregação, seja ela qual for, que as pessoas não se preocupam em se redimir dos seus pecados e se santificar? Lembra da tenda que foi erguida no meio do povo de Israel? Era dividida em 3 lugares. E entre esses 3 lugares tinha um lugar que só se santificando podia entrar, que era o lugar santo e o santo dos santos, onde o sacerdote apenas ia. Este lugar é a mesma coisa. Para que a manifestação do seu poder e da sua glória esteja neste lugar, para que a Shekinah dele desça, para que o fogo se manifeste, para que a chuva de bênçãos desça, nós temos que nos santificar em arrependimento de pecados. Aleluia. Deus enviou o mensageiro a Daniel, depois que Daniel orou muito, derramou muita lágrima, aí o mensageiro veio. Deus só escutou Davi quando Davi se vestiu de pano de saco e ficou dias de joelho clamando e orando e jejuando pelo perdão dos seus pecados. Jesus só foi a Pedro depois da ressurreição, apenas depois que Pedro rasgou a sua alma em prantos, chorou até quase morrer. Aí Jesus veio a ele. E como é que ele vai vir a nós, se nós não nos importamos com a nossa condição? Estou terminando. Da mesma maneira, meus irmãos, somos nós. Só sentiremos e veremos a real presença de Deus quando aceitarmos a cura que Ele nos enviou. Aceitei Jesus, amém. Como? Sou crente. Tem que aceitar, porque Ele é a porta. Tem que seguir, porque Ele é o caminho. E tem que se arrepender para entrar na vida eterna que é Ele. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você entrou na porta, mas tem que seguir o caminho, que é os ensinamentos dele. Aleluia. A palavra de Deus é essa. Preste bem atenção. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar. Faz quanto tempo que você não se humilha? Orar. Faz quanto tempo que você não ora de verdade? Não é os 5 minutos que você fica de joelho, é oração. No seu quarto, na sua casa, no culto de doutrina, no culto de oração, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Faz quanto tempo que você não ora e rasga sua alma diante dele? E buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vou terminar. A doença, irmãos, ela vem por causa do pecado. As pragas vêm por causa do pecado. A dor e a tristeza surgem por causa do pecado. As guerras surgem por causa do pecado. As provações aparecem por causa do pecado. Nós muitas vezes somos arrogantes e ignorantes porque nós permitimos o pecado em nossas vidas. Permitimos que ele domine sobre nós. O pecado, ele mata aos poucos. Primeiro, ele mata o espírito, te afastando de Deus. Depois ele mata o teu corpo físico e te leva à sepultura. E por fim ele mata a tua alma e te lança no inferno. Porque pecador vai para o inferno, não tem lugar no céu. Aí vem Jesus e diz: ei, eu sou a cura. Aí a cura vem, ressuscita o teu espírito e te aproxima de Deus, restitui o teu corpo e te coloca de pé, e salva a tua alma e leva para os céus. Vale muito a pena trocar o pecado pela cura que é Jesus. Aleluia. Isaías 64:6, preste atenção. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as vossas iniquidades nos levam para longe. 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Quem peca, transgride a lei, que é a palavra. Quem peca, está indo contra os estatutos e contra Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde, preste atenção, quem esconde os seus pecados não prosperará, não prosperará, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eu não sou pecador, é mentiroso, porque já pecou em estar mentindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Amém? Espero que esse amém seja sincero e você realmente tenha entendido aquilo que Deus queria te ensinar nessa noite. Irmãos, leve para casa e guarde no coração a palavra. Arrependimento sem pranto, sem choro, sem lágrimas, não é arrependimento. Peça a Deus sinceramente que te perdoe hoje pelos pecados cometidos no passado e hoje.
Porque se você não pedir diariamente e não se arrepender, nada vale estar aí sentado. O pecado, ele é a doença que destruiu a criação. Mas Jesus é a cura que nos levará para os céus. Por fim, eu repito as palavras de Deus em Gênesis. Se vós fizeres bem, serás aceito. Isso é Deus falando para você. Se vós fizeres bem, serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele, você deve dominar. Domine sobre o pecado. Não permita que o pecado lhe destrua. Não permita que o pecado te faça perder tempo. Santifique a sua vida todo dia. Eu sei que você queria ouvir outro tipo de palavra esta noite, mas essa é a palavra que Deus queria te dar. Porque o que importa é a sua salvação. Não é a sua riqueza, não é o seu dinheiro, não é as suas contas. O que importa em estarmos aqui todas as terças, todas as sextas, todos os domingos. Estamos aqui para adorar um Deus vivo que perdoa os nossos pecados. Estamos aqui por conta e por busca da nossa salvação. Você que está em casa, a mesma coisa. A sua salvação é a que importa. Nada mais importa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passei 3 minutos apenas do horário. Continue orando por mim, para que Deus tenha graça sobre a minha vida e a vida da minha família. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje: orar e pedir perdão pelos seus pecados. Deus abençoe a todos.